doutrina que são de preceito dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração. Isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Só até aqui, vamos orar ao Senhor. Pedir um favor aqui, Tiago Roberto, não pode dar para dividir aqui. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, eterno Deus, nós te louvamos e agradecemos o teu nome. Nós te glorificamos nesta noite, porque entendemos, Senhor, que fora de ti não há outro, e jamais haverá. Tu és a rocha mais alta do que nós. Tu és aquele que nos mantém de pé em minhas lutas e minhas guerras e dificuldades. Senhor, tudo tem nos faltado e lutas têm vindo sobre nós. Quando o Senhor é o nosso pastor, de forma nenhuma nos faltará. Em quaisquer que sejam as lutas ou as guerras, ou as dificuldades relevantes, o Senhor permanece firme ao nosso favor. Só estou orando aqui para lembrar, só estou orando para confortar o meu coração, e não só o meu, mas daqueles que estão dentro desta casa, que entraram neste lugar, do qual não sei qual foi o dia, não sei o que tem na mente, mas uma coisa eu sei, Senhor: Tu és aquele que não falha e não tarda. O Senhor há de se levantar ao nosso favor. Foram tantas lutas, Senhor, no ano de 2024. Foram tantas guerras que se levantaram, mas entendemos, através da Tua palavra, Senhor, que as provações vêm por um motivo, Senhor: para afirmar em Ti o nosso caráter, para que possamos, sim, Senhor, permanecer, para que possamos ficar firmes para a honra e para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, Te agradecemos, amém e amém. Podem sentar, tá? Fica à vontade para glorificar, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Daqui a pouco vamos estar orando já, mas antes deixa eu falar aquilo que Deus colocou no meu coração, que não seja eu, mas que o Senhor possa falar conosco nesta noite. Tema, a gente sempre coloca um tema na mensagem, isso é para guardarmos a mensagem no coração: palavra versus ritos. E tem uma diferença entre a palavra e o rito. Mas vamos entender o que é um rito, antes de começarmos a mensagem. O rito é um conjunto de ações, costumes, prescrições, peculiaridades litúrgicas. Ou seja, o que é liturgia? É elemento da prática de um culto daquele que crê. Então o rito é um conjunto de prática, um conjunto de ação. Quer ver um exemplo de um rito? Nós chegarmos na igreja e dobrarmos os joelhos para orar. É um rito, um costume, tá? Uma ação que a gente toma dentro do culto. O outro rito, quando nós vamos ler a palavra, nós ficamos de quê? De pé. Isso também é um rito. É uma ação, é um costume dentro do culto litúrgico que nós adotamos para nós. Pastor, o rito tem sua função? Tem. Na nossa vida espiritual? Tem. O rito tem a função dentro do culto? É claro que tem. O culto ele tem uma liturgia. Por isso nós falamos de rito. Nós falamos dos preceitos, das ações. Nosso louvor geralmente é de pé. Nós passamos o período de louvor de pé. São coisas que nós fazemos dentro do nosso culto litúrgico. Você talvez tenha um rito na tua casa, no teu quarto, de orar de joelho, com a face no chão, no tapete, de orar 3 vezes por dia. Isso pode se tornar um rito na nossa vida. Não estou dizendo que o rito é algo ruim. O que eu estou dizendo é que o rito tem o seu lugar dentro da nossa vida espiritual e na nossa adoração também.
Vocês já vão entender onde nós queremos chegar. No versículo 1 e no versículo 2, os escribas vão chegar para Jesus e vão criticar. Vão falar assim: ó, não estou entendendo por que os discípulos não lavam as mãos antes de comer. Eles vão querer criticar, mas na verdade tudo que Jesus fazia, eles estavam olhando. Tudo que os discípulos do caminho faziam, os cristãos faziam, eles estavam olhando, eles estavam observando para criticar, para falar mal, sabe, para poder colocar alguma coisa. Eles sempre aproveitavam a oportunidade de vê-los fazendo algo diferente e de chegar até Jesus, até os seus discípulos, e de uma forma de crítica interessante, irmãos. É que aquele que critica já condenou no coração. Sabe, tem aquilo que nós falamos para ajudar, mas tem aquilo que nós falamos realmente porque já condenamos, sabe? Alguns já estão condenados no coração de umas pessoas, por isso, tamanha crítica, porque já condenaram no coração, por isso, criticam. Vão chegar diante, vão chegar até Jesus e vão querer questioná-lo, no versículo 1 e 2. Isso vão ser quem? Os fariseus e os escribas. Eu sei que a gente cansa de falar essa palavra aqui, fariseu e escriba. São termos já conhecidos por nós. Mas por incrível que pareça, alguns nunca pararam para verificar ou pesquisar o que era um fariseu de fato e o que era um escriba de fato. Geralmente nós chamamos alguém de seu fariseu, e é algo ruim. Mas o escriba, na verdade, o fariseu, era um grupo de judeus que ensinavam a lei. Eles eram especializados no estudo e na explicação da palavra. Então pode ser que eles eram os teólogos daquela época. Eram os escribas e os fariseus. Hoje nós chamamos alguém de fariseu só como algo ruim. Mas de repente eles eram o que de mais top tinha na explicação da palavra, na explicação da lei, na explicação daquilo que eles estavam vivendo naquela época. Então eles eram pessoas aplicadas ao estudo, às escrituras e à própria palavra, ao Torá. Eram chamados de doutores ou mestres. O próprio Paulo era fariseu, por concepção. Até a conversão de Paulo era estudioso, era um doutor no Antigo Testamento, estudioso da lei também. Só que o problema do escriba é que eles estudavam tanto e faziam tantos argumentos, sabe, eram muitos argumentos que eles estudavam, que eles saíam do foco que era a palavra. Eles colocaram não só argumento, mas eram tantas tradições, eram tantos ritos que eles haviam colocado ali, que eles saíam da direção, sabe, estudavam tanto que saíam da direção. Às vezes a gente quer melhorar tanto, mas saímos do rumo e da direção. Esse é o problema. Não diferente hoje de algumas pessoas que colocam seu argumento, seus ritos acima da própria palavra. Sabe, eles tinham tantas escritas, tantas separações, tantas narrativas da palavra, que ficava difícil até de cumprir. No hebraico, quando fala do rito de lavar as mãos, existia o rito de lavar as mãos, e eles estão criticando Jesus justamente por essa questão. No hebraico, o nome é Nitalayadaim. Nitalayadaim do hebraico é o rito de lavar as mãos. Antes de comer, eles tinham que lavar as mãos, sabe? Mas Jesus vai falar o seguinte: Jesus vai dar como resposta, no versículo 3, ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgrides vós também os mandamentos de Deus pelas vossas tradições? Jesus vai chamar o rito dele de tradição dos anciões, ou seja, algo que o homem criou em cima da palavra. Jesus vai criticá-lo de uma forma até dura. Aqui, Jesus está tentando trazer a consciência, entendendo o que eles querem fazer. Vai falar assim: mas vocês desobedecem, vocês esquecem da lei pelas suas, ou melhor, dos mandamentos pela sua tradição. Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e tua mãe, e quem maldizer o pai ou a mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: por que é que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem seu pai e nem a sua mãe. Os fariseus então inventaram o Corban. Que era o Corban? Era a oferta ou o sacrifício. Se alguém dissesse para o pai ou a mãe assim, e esse honrar pai e mãe aqui não é respeito, não. Esse honrar pai e mãe, que a Bíblia está dizendo, não é só uma questão de respeitar, de integridade, de saber como falar,
de entender o seu lugar no lugar deles, não. É questão de honrar financeiramente. É questão de honrar elevando o que está faltando. Mas os fariseus também colocaram como tradição o Corban, que se fosse oferta ao templo, podia deixar o pai e a mãe passando necessidade. E Jesus então, diante do argumento deles, que vão chegar para Cristo e vão dizer: olha, mas você não lava as mãos, os seus não lavam as mãos, não faz o ritual, não faz o rito do Nitarayadaim. Vocês, por que você não faz? Jesus vai falar assim: mas por que vocês deixam de cumprir a lei, aos mandamentos, pelas suas tradições, pelos seus ritos? Jesus vai estar dizendo para eles assim: o rito não é maior que a palavra. Sabe, nós temos nossos ritos, nós dobramos os joelhos, alguns oram 3 vezes por semana, mas só o rito, sem o cumprimento da palavra, sem o cumprimento daquilo que Deus está nos mandando, não adianta. Jesus vai jogar duro da mesma forma que eles vão falar com Cristo. Ele vai colocar de novo para eles: ó, vocês até fazem o rito, lavam as mãos, cumpre o Nitarayadaim, lava as mãos, antes purificam, e o processo de purificação é importante, o processo de consagração é importante na vida do crente. Mas tem um problema: vocês estão o quê? Desfazendo. Versículo 6: assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Sabe, às vezes a gente acha que só pelo rito, só pela tradição tá bom, só por vir à igreja, vou na quarta hora, vou no domingo na escola bíblica, estou no culto público, porque alguns nem isso conseguem mais fazer. Mas até aqueles que fazem, sabe, só eu levanto, e quando o ministro fala levanta suas mãos e adora, eu levanto a minha mão e adoro, eu glorifico o nome do Senhor, eu faço a minha parte, está bom. Sabe, o rito é bom, o rito ele tem o seu papel, mas ainda assim nós temos que viver a palavra. Sabe, tem gente que acha que porque acorda de madrugada e ora por pessoas, mas se não viver a palavra, se ficarmos só nos ritos, se ficarmos só na tradição, não adianta. Ele vai falar: vocês até cumprem o rito, vocês lavam as mãos, mas estão invalidando a palavra, não estão honrando o pai e mãe. Quando vocês colocaram o Corban, que se for para dar oferta, não precisa honrar pai e mãe, não precisa ajudar o pai e a mãe, vocês estão invalidando a palavra. Então acho que vale os ritos, se não vivemos a palavra. Mas pastor, eu oro por pessoas, mas também temos que vigiar e viver a palavra do Senhor. Vou ser mais claro, vamos aqui elucidar o versículo 6. Jesus vai falar: assim invalideis pela vossa tradição os mandamentos de Deus. Versículo 7, ele vai dizer: hipócritas. E outro termo que a gente ouve muito, irmãos, o termo hipócrita. Mas o que realmente é? Bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: este povo me honra, honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele vai chamá-lo de hipócrita. Ele vai ver naquilo que Isaías, ele vai fazer uma menção ao profeta Isaías. O hipócrita é alguém que finge ter crenças, ideias, sentimentos, virtudes que não possui, e que exige que as pessoas se comportem de acordo com padrões morais que nem ele próprio tem. O que ele está dizendo para ele? Vocês cobram das pessoas, vocês interpretam a lei. Não, vocês são doutores, mas vocês não vivem a palavra. Estão cobrando ritos. Sabe, é como cobrar alguém na hora de ler a palavra não se levantar. É como cobrar alguém de chegar na igreja não dobrar o joelho. Mas vocês não vivem a palavra. Se só alguém que cobra, se só alguém que fala, se só alguém que com a sua boca você até professa, você até confessa, você até louva, você até canta, mas não sente, mas não vive. E vai fazer uma comparação para eles. Semelhante, o hipócrita, ao profeta Isaías vai dizer que esse povo professam, me falam, me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então não adianta a gente cumprir os ritos. Sabe, não adianta nós sermos meramente religiosos, tá? Fazer um feijão com arroz. Precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Precisamos tentar viver a palavra. Eu sei que pela lei não há salvação, mas no final de toda a palavra está Jesus. Precisamos fazer a nossa parte. O governo de Deus é uma responsabilidade do homem. Sabe, não adianta a gente botar louvor o dia todo e estar chegando um montão de palavrão em seguida. Sabe, não adianta a gente adorar, glorificar o nome do Senhor, pregar para uns, mas odiar outros que estão próximos de nós.
Quem é o mais próximo de você? Quem é o mais próximo? Temos que amar ao próximo. Quem é o mais próximo de você? Pergunta para alguém assim, quem é o mais próximo de você? Sabe, às vezes não adianta a gente sair, evangelizar, a gente dar sopa de madrugada, a gente pregar Cristo para todo mundo e ter dificuldade de perdoar aqueles que estão à nossa mão. Tem dificuldade de dar a mão àquele que é necessitado, e às vezes o necessitado mais próximo de você é o seu parente, e às vezes nem fala. Tem essa dificuldade. Sabe, então a gente cumpre os ritos, a gente sai, a gente evangeliza, a gente vem para a escola bíblica, a gente ora, a gente vai dobrar o joelho daqui a pouco. Não estou falando que é errado, eu estou falando que nós precisamos viver a palavra. De verdade. Sermos quebrantados por tudo aquilo que Deus quer e necessita fazer em nossas vidas. Sabe? Precisamos deixar Deus operar em nós. E Ele vai chamá-los de hipócritas. Vai falar, esse povo me louva com os lábios, mas o coração está muito longe de mim. É como cantar um louvor. É como ser uma geração que acha que vai resolver tudo no período de louvor, mas quebramos princípios o tempo inteiro. Então isso é complicado. Sabe, nós honramos muito os amigos, as pessoas, até a família, mas nem sempre honramos a Deus. Nós declaramos os nossos louvores, a nossa adoração, que Ele é a rocha mais alta do que nós, Tu és o meu respirar, e eu seguro estou em Ti. Nós cantamos tudo isso. É isso que Ele está dizendo, esse povo me louva com os lábios, mas o coração está muito longe de mim. Sabe, muitas das vezes a gente vai deixar de ganhar um pouco de dinheiro para adorar o nome do Senhor. Muitas das vezes a gente vai ter que deixar de dormir para glorificar o nome do Senhor. Muitas das vezes a gente vai ter que deixar de ir para casa para estar no culto a Deus, para estar no culto público, para estar em comunhão. Sabe, isso também é honrar o nosso Deus, o nosso Senhor. Muitas das vezes a gente vai ter que sair do celular por 1h30, 2 horas de um culto, ou até mesmo na tua casa. Para, em vez de estar olhando o TikTok, estar olhando alguma coisa, você está lendo a Bíblia, está fazendo o seu devocional. Sabe, precisamos viver, temos que ter vida com Deus. Pastor, o senhor está dizendo que só isso vai adiantar? Não. Tem que abrir o coração e deixar Deus operar na nossa vida. Conhecer alguém que tinha lido a Bíblia 3 vezes. Ele falou para mim, eu já li a Bíblia 3 vezes. Tem gente que não, temos que entender de palavra, temos que ler e entender. A palavra é a autorrevelação de Deus para a nossa vida. Sabe, mas só a sistemática de ler a Bíblia 3 vezes não quer dizer muita coisa. Pode virar um rito na nossa vida. Porque a gente acha que tem obrigação de ler a Bíblia em um ano. Você pode ler a Bíblia em um ano e não entender 70% do que você leu. Se a gente não orar e pedir ao Senhor, vem iluminar a minha mente, abrir meu coração, abrir meus olhos para aquilo que eu estou vendo. Isso aqui não é um livro comum. Precisamos da luz, da revelação e do fogo do Espírito. Sabe, para que isso seja algo real na nossa vida. Tem gente que sabe o Salmo 91 todo. E já faz o Salmo 91 rito. Antes de orar, ele vai falar o Salmo 91 e depois vai fazer a oração. Está errado, pastor? Não, ele está se blindando da palavra, glória a Deus. Mas só o rito de ler o Salmo 91, ou de falar, ou recitar o Salmo, não quer dizer que o nosso coração, nossa oração, passou das 4 paredes da igreja. Sabe, o rito é bom, purificação é bom, consagração é bom, faz parte, nos prepara. A gente acha que a gente se sente até melhor. Não sei você, mas quando a gente dobra o joelho para orar, algo acontece. Sabe, o rito nos prepara para adorar. O rito nos prepara para entrar na presença do Senhor. Mas nós precisamos viver a palavra. Jesus vai dizer isso. Eu imagino o impacto na vida desses mestres fariseus, porque era quem mais falava a palavra, era quem mais tinha dificuldade nas suas interpretações, até mesmo de viver. Sabe, eles queriam a palavra, mas não queriam a Cristo. Hoje as pessoas querem a Cristo, mas não querem a sua palavra. Como se fosse possível separar Deus da sua palavra. Ele é a própria palavra. Não dá para separar. Então só o rito de estar, só o rito de vir, às vezes até está aqui, mas o coração não. A mente está muito longe. Salmo 108, o salmista vai dizer o quê? Preparado está o meu coração a Deus, cantarei, salmo de orei com toda a minha alma. Sabe, quando a gente vai fazer uma alusão ao corpo e não ao tempo, às vezes foge um pouquinho com esse problema, mas antes do tempo, antes da construção do templo, o templo móvel era o... Não, o átrio era uma parte do templo móvel. O nome? Me ajuda aí. Tabernáculo. E a gente vai fazer aqui uma alusão ao tabernáculo, onde o átrio, ou melhor, tinha o átrio, que era o pátio,
tinha, entrando no tabernáculo, os pães, representando as 12 tribos, tinha a mesa com a coroa, e tinha o Santíssimo Lugar onde ficava a arca. Não diferente disso é a nossa vida. Sabe, o átrio parece mais o nosso corpo. O átrio. A gente entra no santo lugar é quando a alma ela é ministrada. Quando a gente entra no Santíssimo Lugar, já estamos ministrando na esfera do Espírito. E essa é uma esfera que nem todo mundo consegue ministrar a Deus, na esfera do Espírito. É claro que isso tudo vai formar um conjunto na nossa vida. Estou fazendo uma comparação. A gente entra no átrio, entra no santo lugar, mas no Santíssimo Lugar não é todo mundo que podia entrar. E se fizer essa comparação hoje, nós adoramos a Deus no nosso corpo. Nós começamos aqui no culto, ao erguermos as mãos, você se move. Isso faz parte do conjunto da adoração ao Senhor. Mas a nossa alma precisa estar voltada para Ele. E o nosso espírito também. Vamos ministrar a Deus não só no átrio, não só no corpo. Às vezes a gente até chora. Sabe, às vezes a gente está no culto, mas ainda está na esfera da alma. Ainda estamos na esfera do sentimento. Sabe, mas o espírito, ministrar a Deus é outra coisa. Sabe, nos abrir a ponto de não só falar, nos abrir a ponto com Deus, de não só falar, não só abrir a boca, mas também de ouvir o que Ele tem a nos dizer. Porque oração não é só falar com Deus, oração também é ouvir a Deus. Mas quando a sua oração já começou a chegar no nível de ouvir a Deus, não só de falar, não só de pedir, sabe, isso faz parte. O rito, dobrar o joelho, é o começo, tudo bem, mas será que nós estamos adentrando na presença do Senhor? Sabe, será que já estamos chegando no nível não só de pedir a Deus, não só de querer, mas no nível também de transbordar de Deus a ponto de querer dar para outras pessoas aquilo que Deus colocou em nós? Será que nós estamos no nível do egoísmo ainda, do meu umbigo? Eu preciso, eu quero, Senhor, Tu sabes, só de pedir a Deus, mas não também de querer dar aquilo que Deus colocou em nós, porque Deus colocou coisas em nós, e preciosas. Jesus está chamando a atenção a sair do rito. Jesus está chamando a atenção deles, ao lavar a mão é bom, Nitalaiadaim é bom, a purificação é boa, o rito de purificação, sabe, se consagrar, se preparar, mas está vivendo a palavra? Vocês estão anulando o mandamento. E ele vai usar o honrar pai e mãe, vai voltar tudo isso para aqueles fariseus e mestres, doutores da lei. E lá no versículo 11, ele vai entrar mais fundo ainda. Ele vai dizer assim: vocês estão falando de lavar as mãos, de purificação para comer, e eles, quando lavavam, eles recitavam, tá? Palavras santas, textos santos, era todo um rito antes do alimento, e aquilo ali se sentiam puro para o alimento e agradecido a Deus. Mas ele vai falar: mas vocês não honram pai e mãe, vocês inventaram aí o corban, pode dar sacrifício, é para o templo, a oferta pode tirar, não, tem que viver a palavra. Então uma coisa não tira a outra, sabe? É uma coisa mais a outra, uma coisa não vai subtrair a outra na nossa vida. Às vezes tem gente que acha que porque está passando por uma situação difícil, todo mundo em volta dele tem culpa disso. Uma coisa é uma coisa, e outra coisa é outra coisa. E que Deus nos ajude a termos equilíbrio. 1 Tiago, carta ao Tiago, capítulo 1, versículo 5. Deus inspirando Tiago, que não é o Tiago, apóstolo Tiago, mas Tiago, irmão de Jesus, ele vai dizer que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que dá, deliberadamente, sem problema nenhum. Se eu tenho dificuldade nas guerras, nas lutas, eu vou pedir sabedoria àquele que tem mais do que eu, Deus, e Ele nos dará sabedoria para lidar com as dificuldades. Sabe, porque as provações não são para nos matar, não. Pelo contrário, nós falamos que no domingo que as provações é para que tenhamos o quê? Resistência. Tem um motivo, para que possamos perseverar. E uma fé perseverante não é qualquer fé. Uma fé perseverante não é uma fé que vem uma luta e ele se desespera. Ele vai lembrar que ele já passou por isso. Isso é viver a palavra. Nós começamos a viver a palavra, sabe, nós vamos ter também perseverança. E nós vimos no domingo que a perseverança vai gerar o que em nós? Vai gerar paciência. E a paciência vai gerar o quê? Esperança. E a esperança, ou melhor, paciência vai gerar experiência. E a experiência vai gerar o quê? Esperança. Então, assim, a gente não tem que agir como se fosse a primeira vez que estivéssemos no deserto. Tenta lembrar quantas dificuldades você já não passou. Tenta lembrar quantas vezes já te não viraram as costas. Tenta lembrar quantas vezes já não te apunhalaram. Só que parece que cada luta que a gente tem, hoje nós vivemos assim, irmãos. Sabe, por efeito das guerras passadas,
Quando na verdade precisamos entender que o Deus de livramento também tira os efeitos da guerra e nos cura para a honra e glória do nome dele. Sabe, a luta de hoje não é igual a de ontem, mas em cima de experiência. Sabe, que a nossa fé deve ser robusta, que nós possamos criar e ter perseverança na nossa caminhada. Então nós entendemos que as provações não são para nos matar. Pelo contrário, alegrai-vos nas tribulações. Por quê? Vamos ter mais perseverança. Olha para alguém e fala assim: esse negócio vai passar para a glória do Senhor. Sabe, vai passar. Não tem luta que dura para sempre não. Mas até para isso temos que viver o que é a palavra. Crer nisso. Tudo aquilo que ele é e que ele fala. Jesus vai dizer o seguinte: que o que contamina o homem não é o que entra pela boca. E agora ele vai mais fundo no lavar as mãos. Ele vai mais fundo no ritual. Não é o que lavar as mãos, não é o que comer, não é o que entra e contamina. Se contamina o homem é o que? É o que sai. E ele vai começar a explicar por que é o que sai. Antes, no versículo 13, ele vai dizer: olha, os fariseus vão ficar chateados. Ele vai dizer: ó, toda a árvore que meu pai não plantou será arrancada. Então não se preocupa não, se Deus começar a tirar algumas coisas da sua vida. Se ele não plantou, não é para estar aí. O problema não. O processo dói um pouco, mas toda árvore que ele não plantou vai ser arrancada. Isso aí é fato. E ele vai começar a explicar a questão do lavar as mãos. Ele vai falar: não, o que causa imundície não é o que entra. Ele vai falar o que aqui no versículo 15. Pedro vai dizer: olha, Senhor, nos explica essa parada. Jesus vai falar para Pedro: você não entendeu ainda. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender. Jesus acha que é claro. Tem coisas na nossa vida que a gente acha que está claro. Pelo menos para mim, não sei para você. Mas o fato é que alguns não entenderam ainda. Pedro vai falar assim: ó, Senhor, nos explica essa parábola. O que ele está falando? Que aquilo que contamina não é o que entra, mas o que contamina é aquilo que é o que sai. Ele vai falar no versículo 15, 16. Jesus, porém, disse: até vós mesmos não entendeis, ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca, desde o ventre, é lançado fora. Está dizendo assim: ó, lavar as mãos ou não lavar, vai ser lançado fora. Isso não contamina. Esse rito aí, Jesus está explicando assim: ó, o rito de lavar as mãos, eu estou preocupado com aquilo que entra, eu estou preocupado com aquilo que sai. Porque o que sai da boca revela o coração. O que sai da boca revela o que a gente tem dentro. O que sai da boca revela o pensamento. O que sai da boca revela o que está de mal em nós. O que sai da boca revela a insatisfação. Então ele está dizendo assim: eu não estou preocupado com aquilo que entra, não estou preocupado com o rito do Nita Layadaim, estou preocupado com aquilo que sai, estou preocupado com aquilo que está dentro. Sabe, a gente tem a dificuldade como pastor, tem que pastorear não só decisões, mas corações. Esse é o problema. Pastorear a decisão, você desce o cajado. Teu filho deu mole e tu bota de castigo. Sabe, ele está complicado para ele e tu tira um montão de coisa. Eu quero ver mudar o que está no coração dele. Como é que saiu aquilo ali? Como é que chegou a esse ponto? Ele está dizendo que contamina não é o que entra, que contamina é o que sai, não é o que entra, porque o que entra vai ser lançado fora, mas o que sai da boca procede da onde? Do coração. E contamina o homem, mas o homem que sai não, contamina quem ouve, porque quem está falando já está contaminado, mas quem está em volta está sendo contaminado também, porque aquilo que sai do coração de alguém, dele, já está contaminado. Só que se você fica ouvindo, você vai se contaminar também. Então contamina quem? Quem está falando já está contaminado. Contamina quem está ouvindo. Contamina quem está ao redor. Contamina quem está em volta. Versículo 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmia. Então Jesus está preocupado com o que está fora. Jesus está preocupado com o que está dentro. Tiago, quando escreve carta, ele vai escrever para os judeus cristãos que estavam fora da região da Judéia. No capítulo 3, ele está repreendendo a liderança da igreja pelo uso da língua, aquilo que fala.
Sabe, não adianta a gente sair abraçando todo mundo e estar falando mal do irmão. Não adianta, sabe, a gente ser aquele irmão abraçador, irmão beijoqueiro, mas não tem dificuldade. Aquilo que sai da nossa boca vai autenticar o que nós temos por dentro. Essa é a verdade. Então não adianta, a gente vem se consagrar, a gente orar, a gente ler palavra e está falando mal de todo mundo e está agindo como alguém que nem conhece a Deus. Porque o que contamina não é o que entra. O que contamina é o que sai. Mas revela quem nós somos. Revela quem nós temos por dentro. Sabe, a palavra, ela nos confronta. Mas ela vai revelar quem nós somos. Se nós vamos apontar para a carne ou vamos apontar para Deus. Você vê que no erro de Davi, é interessante, Davi erra. E Betseba parece que ela sai ilesa, quase que ilesa da situação. A gente vai olhar para Betseba, ela vai perder o filho, mas ela adultera junto com Davi. Mas parece que ela vai sair ilesa. Parece que a carga maior vai para Davi. Ah, por quê? A posição. Quem ele é na presença de Deus. Sabe, às vezes parece que sobra mais para a gente. Todo mundo erra. Pastor, todo mundo faz. Sabe, às vezes a gente até acha que é normal. Todos à nossa volta tem que cometer o erro que a gente cometeu. Mas o fato é que não. Sabe, nem todos na nossa família tem que errar porque a gente errou. Tem que andar da mesma maneira porque nós andamos. Pelo contrário. Misericórdia de Deus na nossa casa. Que eles sejam melhores do que nós fomos. Para honra e glória do nome do Senhor. Sabe, então fazendo aqui uma coisa, a gente acha que porque todo mundo errou, não, mas é normal, porque todo mundo é filho, todo mundo não fez, então vai acontecer também não. Que eles sejam melhores do que nós. Nesse sentido, do temor a Deus, sabe? Que esse vazio, que hoje tem um vazio emocional tão grande no coração do homem. Quando eu falo do homem, eu falo do homem e da mulher, que ele está tentando preencher de alguma forma. Alguns vão flertar, sabe? Outros querem ser olhados, outros querem se sentir bonito. É vazio. Vazio. Outros viram Dom Juan. Outros vão para práticas que não deveriam ir, tentando preencher o vazio que está dentro. Tamanho é o vazio emocional que o homem enfrenta hoje. Por que na maioria das vezes nós vamos para o lado errado? Sabendo fazer o que é certo. Pelo vazio. Sabemos fazer o que é certo. Ouvimos a palavra. Sabe, mas não tomamos a atitude certa, pelo contrário. Vamos sempre para o lado errado. E às vezes queremos culpar a pessoa, mas o problema não está fora. O problema está dentro. Está no vazio. Por que a gente procura o caminho errado? Por que muitos jovens hoje procuram o caminho errado em vez de fazer o que é certo? O vazio que tem dentro. Alguns vão para a prostituição. Outros estão indo aí para onde não deve. Outros vão para o vício. Outros vão até para o vício mesmo, não é só de droga não. O vazio é tão grande que passam hora no videogame, hora no celular tentando preencher o vazio. Mas vazio na vida do homem só existe um que preenche. Não adianta. Pastor, não vou andar na presença, eu quero ver, vai continuar, vai se arrebentar todo. Deus até bate, mas não deixa marca não. Deus ama, disciplina aquele que ele ama, mas o mundo te arrebenta todinho. E se voltar, não sabe nem como volta. Se voltar. Tentando preencher o vazio lá fora. Mas o fato é que tudo que nós precisamos, nós já temos dentro. Que é o Espírito Santo de Deus. Esse amor só precisa crescer em nós a ponto de preencher todos os espaços vazios. Tem que alguns são descontentes com tudo, vazio. E a palavra vai dizer que temos que buscar o que? Contentamento. Então só o rito não vai nos preencher. Precisamos viver essa palavra. E só querer viver a palavra, sabe, de maneira decorativa, também não vai adiantar. Temos que deixar Jesus trabalhar em nós. Então o próprio Tiago vai falar do uso da língua. Daquilo que sai. Sabe, aquilo que sai vai refletir o que nós somos e o que tem dentro de nós. Sabe, até a palavra teclada, porque hoje é uma espécie de falar assim, não, pastor, mas o meu status não me define. É o ponto que você é assim. É claro que é. É claro que é. Sabe, aquilo que falamos é expressão. Hoje a palavra é escrita, não é só falada.
Tem pessoas falando muito pela internet. Muito. Muito. Olha até o que não deveriam estar falando. Se expondo demais até. Mas é o que está dentro. Está saindo. É o que é. E às vezes nós falamos assim, não pastor, mas isso não me define. É um pouco do que nós somos, sim. A sua rede social é um pouco do que você é. De verdade. Não, na minha rede só tem aquilo que eu gosto, o que eu curto. É um pouco do que você é. Alguém botou alguma coisa lá, é o que sai. É o que contamina. É o que sai. Tem pessoas seguindo pessoas. Tem pessoas fazendo de personagens na internet, seguindo como se fosse Cristo. Quando eu falo, não falo seguidor, não, querendo ser igual, é falando igual, é subindo para ele, é o que sai, é o que contamina, não é o que entra. Então a gente tem que ter muito cuidado com a palavra que a gente recebe, com aquilo que a gente lança. Sabe, tem coisa que é melhor você pensar e não falar, vai orar. É melhor orar, porque a palavra depois que sai não volta. Não volta. E aí é só graça e misericórdia. Então Jesus está falando para eles assim, ó, então ele tem que tentar viver a palavra, mais do que o rito. Só o rito não adianta. Só vir não adianta. Só estar não adianta. Sabe, temos que converter. Só dobrar o joelho não adianta. Quando eu estar na presença, não dobra só o joelho não. Meu pai geralmente ele fala nas orações, eu presto atenção. Talvez ele nem saiba que eu vou ter prestado atenção. Mas ele fez uma oração interessante. Ele falou, quando entrarmos na presença, não dobre apenas o joelho, dobre também o teu coração. Só o rito de dobrar o joelho, só o rito de estar aqui, ajoelhar e dormir nessa cadeira, porque está cansado demais, não adianta. Temos que crer que o espiritual, ele muda e até renova aquilo que está fora. O fato é como nós cremos ou não nisso. Que o espiritual muda a circunstância dentro da nossa casa, irmão. Nós deveremos entender. Sabe o que o povo de Deus ele não entende hoje? Nós não conseguimos entender a grandiosidade do Deus que nós servimos. Nosso Deus é tão tremendo, um Deus que pode todas as coisas, e nós andamos como alguém que não conhecesse. Sabe, a Bíblia vai dizer que nós somos o povo mais feliz da terra. Que isso, pastor? Luta, todo mundo tem. Todo mundo tem guerra, mas o cachaceiro vai se alegrar na sua cachaça. O fofoqueiro na sua fofoca. Sabe, o brigão na sua briga. E nós temos alegrado no nosso Deus. Quem criou os céus e terra, ele tem poder para mudar tudo. E ainda que não mude. Se não mudou agora, porque está dando perseverança. Está firmando a nossa vida. Mas eu creio que tudo está preparado. Tudo está pronto para nós. Mas só o rito não vai adiantar muito não. Precisamos entregar nosso coração. Precisamos entregar a nossa vida. Sabe, é mais do que vir aqui porque alguém te chamou. Sabe, é mais vivo que o teu pai e tua mãe estão ouvindo. Sabe, tem que partir da gente. Tem um momento que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Fala do teu servo. Sabe, estou aqui sim, para ouvir a tua voz. Tem momento que o relacionamento precisa ser nosso. Para honra e glória do Senhor. É mais do que vir. É mais do que estar. É abrir o coração. 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos por debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo Ele vos exalte. Exaltação que é dar ao Senhor. Vamos orar. Vamos dobrar os joelhos. Eu não sei, eu sei que tem muita guerra, muita luta. E é só isso que eu tenho ouvido ultimamente. Mas eu também já aprendi que até a permissão de Deus para guerras e lutas é para que eu venha ter perseverança. Sabe, não é decreto de fim na minha vida. Sabe, não é Deus me punindo de nada. É simplesmente para que tenhamos perseverança, crescimento, raiz, maturidade, amadurecimento, para que não venhamos a precisar repetir o processo. Passa uma vez só, abre o coração, aprende, tira o melhor proveito da luta também, da guerra. O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Sabe, não vai faltar guerra, não vai faltar luta, não vai faltar falsidade, nem pouco caso, mas Ele está na frente das nossas batalhas. Sabe, é necessário dar um voto a Deus de confiança. Até, Senhor, Tu é Deus até para restaurar o meu íntimo. Semana passada eu estava cansado, não era um cansaço físico não. O esgotamento espiritual. Das lutas, das guerras, das batalhas. E não só nossa não, sabe? Te lidar com as guerras dos irmãos também. De família. O esgotamento espiritual. Eu falei, o que é isso? Foi orar ao Senhor. Porque assim como nós sentimos o esgotamento, Ele pode derramar da sua unção e da sua presença e nos encher mais uma vez, para adorar e glorificar o nome dEle.
Sabe, hoje o que mais está na boca das pessoas, da nossa geração, eu estou cansado e desanimado. Quando a gente fala aqui que crente não cai, vem caindo, o pessoal acha que é só prostituição, é lascívia, sabe, é pornografia. Não. Frieza, ela não entra de uma vez não, ela vem devagarzinho, abre a porta. Sabe, eu estou desanimado, e vai deixando. E a frieza vai aumentando, e vai deixando. Daqui a pouco não está mais na presença. Mas começou de uma hora para outra? Não. O que você faz com o desânimo? Você pega e faz aquilo que é certo. Sabe, não temos que viver no sentir. Tem uma geração que acha que tem que sentir. Eu preciso sentir, eu não estou sentindo, eu me sinto mal. Irmão, não prego porque me sinto bem. Porque eu sei e creio o que Ele é. Nem sempre eu subo aqui e o meu ânimo está 100%. Nem sempre eu subo aqui e eu estou feliz com tudo que está acontecendo à minha volta. Mas eu não prego por sentir. Eu prego por crer. Nós vivemos por fé. Sabe, nós ouvimos e cremos que Ele é o Senhor e o autor da nossa fé. Precisamos de um nível a mais. Sabe, estou desanimado, não vou adorar o nome do Senhor. Agora é hora de adorar. É quando está desanimado, tu tem que dobrar o dedo e falar: Senhor, não deixa minha fé esmorecer. Não permita, Senhor, que eu saia da tua presença. Me enche e me ajude um pouco mais. Isso é viver a palavra. Isso é sair do rito. Sabe, isso é sair só do rito. Isso é sair da liturgia apenas. É ir além. Ir além. Você já foi além com Deus? Você já teve uma experiência com Deus, de fato? Alguns tiveram, mas parece que esqueceram. Outros até parece que nunca tiveram. Só ouviram o testemunho de outras pessoas. Mas servimos um Deus de perto. Servimos um Deus que interage com o seu povo. Sabe, um Deus, se a gente abrir a boca e falar assim: eu preciso de ti, Pai, vem encher a minha vida, vem encher a minha mente, me dá sabedoria, porque eu não estou conseguindo lidar com essa prova. Sabe, essa crise que se instalou, eu nunca vivi nada. Tem coisas que a gente nunca viveu. E o rito não vai nos ajudar. Só o rito é superficial. De precisar da palavra viva, do verbo vivo, da presença de Deus na nossa vida. Sabe, tem que te lembrar quantas vezes Ele já não te levantou. Tem que te lembrar quantas vezes já não te abençoou. Não queira só as mãos de Deus. Queira a face. Queira um relacionamento. Sabe, Deus tem o melhor para nós. Precisamos sair da esfera dos ritos. E não achar que o rito está nos salvando, porque o rito não salva. Ele até nos prepara, até nos ajuda. Purificação é bom. Eu vou falar, lavar as mãos é muito bom, mas o que contamina não é o que entra. Sabe, Deus está falando: eu conheço o coração de vocês. Conheço quem o pastor é, eu conheço quem a Marília é. Sabe, eu sei quem você é quando não está no meio de ninguém. Ele sabe das nossas concupiscências. Sabe o que é concupiscência? Desejo desenfreado. Ele sabe as nossas inclinações, e todo mundo aqui tem algum tipo de inclinação. Uns são soberbos, outros ignorantes, outros são dados ao dinheiro, ao valendo, enfim. Outros simplesmente é síndrome de inferioridade. Sabe, tudo é sempre os outros, é sempre os outros, é sempre os outros. Nunca são eles, nunca tem nada igual a Deus. Mas Deus nos conhece muito bem. Sabe quem nós somos. Sabe aquilo que nós precisamos. Sabe, uma reunião tão simples como essa. Essa é uma palavra que perfura. Que vai até divisão da alma e espírito, juntas e medulas. Nervos. Essa palavra é apta para discernir os intuitos e desejos do coração. Às vezes a nossa adoração tem muito a ver com aquilo que Deus está fazendo ou não. Se Deus fizer, eu me animo. Se Deus não fizer, não, eu abandono. Se Deus abre a porta do emprego, se Deus não abre, eu passo a necessidade. Mas se Ele abre, eu estou cansado demais para adorar o nome dEle. Como é que é isso? Nós oramos para que Ele abre, e depois que Ele abre, a gente não vai ter mais tempo para adorar, para falar com Ele, para congregar, para estar em comunhão. Como é que é isso? Talvez se nós orássemos nessa noite, falasse: Senhor, me dá aquilo que
eu mereço, o chão abriria, sobraria onde? Pelo aquilo que a gente merece. Mas é graça. Esse favor imerecido ele resolveu nos dar, mas se ele for dar o que nós merecemos, de fato, ninguém aqui merece muita coisa. Mas ele nos ama. Sabe, nós somos a parte mais importante de tudo aquilo que ele criou. Só que nós não nos sentimos assim. Porque talvez não conhecemos a sua paternidade. Nem quem ele é, de fato. Sabe o que é louvar alguém, servir alguém que a gente não conhece, de fato? E não conhecemos não é por ele, não é? Somos nós. Somos limitados nas nossas barreiras, no nosso achismo. Religiosos demais. A Bíblia nos achamos miseráveis demais. E queremos dispensar essa graça. Nem disso nós temos direito. Sabe que a gente vive os ritos. Dobre o joelho. Ore 3 vezes ao dia. Que possamos entender e viver essa palavra. Pode glória do nome dele. Não estou pregando só para você não. Estou pregando para a minha vida. Tá? Estou pregando para a minha família. Estou pregando para mim também. Não tem dificuldade nenhuma em falar isso. Temos que dobrar mais do que o joelho nessa noite. Dobrar o coração diante de Deus. Isso me ajuda. A gente está falando desde domingo. Aquele que carece de sabedoria, peça a Deus. Está na aprovação, mas não murmura não. Da boca sai o que está cheio o coração. Não é possível que aí não tenha gratidão, não tenha uma experiência de nada. Eu tenho te sustentado desde o teu nascimento. Tem pessoas aqui que não eram nem para ter nascido, alguns que nasceram não eram nem para ter feito a idade que fez. Que a gente não ia passar no ano passado, irmão. Pelo diagnóstico do médico. Será que não dá para a gente tentar? Eu sou grato a ti, Pai. Vamos gerar fé, botar fé em exercício. Estou sentindo a presença de Deus naquilo que eu estou falando. Botar fé em exercício da fé. Perseverança, glorifica a Deus. Pastor, o senhor quer que eu me alegre nessa guerra? É o que a Bíblia vai dizer. Sabe, alegrai-vos na tribulação, porque vai gerar em nós perseverança, paciência, experiência, esperança. Sabe, eu louvo a Deus quando eu vejo alguém mais velho que bate assim e fala assim: meu filho, isso vai passar. Isso não é nem uma das maiores provações que você vai viver. Deus vai te dando, está te dando casca, está te dando perseverança. Sabe, a nossa ansiedade não deixa. A nossa ansiedade não deixa a gente enxergar. É uma ansiedade para viver logo uma coisa. E não sabe que não está pronto para viver. Sabe que Deus está dando perseverança e maturidade para lidar com aquilo que está por vir. Já está preparado, sabe? Deus não está preparando o que tem para nós. Ele já preparou. Quem está sendo preparado somos nós para receber aquilo que está por vir, não é Ele. E a gente querendo se precipitar, querendo pular etapas, porque quer viver de qualquer maneira, para ver se preenche um vazio que não vai ser preenchido. Não vai. Vai levar guerra para lá. Então calma. Deus está no controle. Senhor, mas eu preciso, mas Ele não vai te dar o que vai te destruir. Sabe, Deus está amassando o barro. Eu não sei nem por que eu estou falando isso, mas calma. Deus está amassando o barro. Deus está ajeitando o vaso. Para quando Ele der, a gente poder falar assim: ó, glória a Deus, e dar valor àquilo que estávamos buscando. Então não é no meu tempo, nem no teu tempo. Vamos viver a palavra. Vamos acreditar em Deus. Não adianta rir. Vai subir monte 5 vezes, vai descer, vai subir. Se Ele não quiser, Ele não dá. A porta que Ele fecha, ninguém abre, irmão. É a porta que Ele abre, ninguém fecha. É Ele que opera, é Ele que faz. Só não dá para sair da presença dEle. Não dá. Ah, pastor, estou desanimado porque não acontece. Estou desanimado porque no mês tal não foi. Outro mês também não foi. Não. Deus tem o melhor para nós. Humilhar-nos diante da forte, da potente mão do Senhor. E no tempo certo, é no tempo certo. Ele, ó. E eles vão ver. Eu não sei quem são eles na sua vida não, mas você sabe. Eles verão a mão de Deus na tua vida. E terão que admitir. Deus realmente tem agido na vida dele e na vida dele.